Olá, sejam bem-vindos ao podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E hoje nós vamos falar sobre computação. Para isso, eu tenho aqui o prazer de receber o meu colega Marcos Figueiredo. Marcos, prazer ter você aqui. Prazer é meu. Bater esse bate-papo aqui. Esse é meio que um programa metalinguístico, porque a gente vai falar sobre computação, sobre a revolução da computação, e esse podcast só pode acontecer, ou só pôde acontecer por conta dessa revolução, Ah, com certeza. não é? Sem a revolução da computação, né? A gente com certeza não teria esse papo aqui. Seria mais difícil fazer, né? Teria que estar numa grande Exatamente. emissora de televisão, ter É, toda uma estrutura. E hoje não, hoje a gente tem com pouca estrutura, a gente consegue fazer uma coisa extremamente profissional, muito bem feita e levar a informação para todos os cantos, né? Todos uhum, os cantos. Todo mundo tem um celularzinho hoje, pode ter acesso a esse podcast. Acho que você tem uma TV e é tal. verdade. Hoje com um aparelhinho, um celular aqui já resolve. Você bem sabe porque nós somos contemporâneos. Pois E é. nós meio que nascemos junto com os computadores. Como era naquela época? Rapaz, era época das cavernas, né? Época Nossa. das cavernas. Mas era uma época gostosa, né? Era para quem viveu essa época da construção da computação, principalmente aqui na Bahia, né? Foi uma época em que a gente se encantava. A gente se encantava com aquela tela verde, com Sim. aqueles letrinhas que apareciam. Então, assim, a primeira vez que eu vi um computador, eu fiquei encantado com aquilo. Aquilo, acho que pra mim foi uma coisa maravilhosa, assim. Eu achei que aquilo era meu caminho. Eu vou fazer isso aí e tal. E a computação ela sempre esteve presente o tempo todo na minha vida. Isso é engraçado porque eu acabei não Uhum. fazendo computação. Olha que coisa interessante, né? Sim. Eu acabei fazendo matemática. Porque eu achava na época que a computação seria mais uma diversão na minha vida do que uma profissão. Sim. E veja que coisa interessante, né? Eu Uhum. acabei me formando em matemática, mas a computação, ela acabou caminhando por toda a minha vida, minha trajetória acadêmica, tudo que eu faço, tudo que eu desenvolvo, tem que ter um pezinho na computação. Uhum. Tudo que eu olho, não, tem que ter um computador aqui, não, tem que ter um software funcionando ali, rodando. E engraçado que nessa época, né, que a gente vivia aqui na Bahia, um início da computação, né? Uhum. Ninguém meio que sabia para que servia aquilo, né? Eu É tinha um verdade. professor meu que pegava e dizia assim, mas não sei para que isso, tem uma máquina de escrever aqui e faz a mesma coisa. O mesmo caso meu. Eu me lembro que o meu primo era um pouco mais velho, é um pouco mais velho que eu, e tinha um computador naquela época. E ele digitava. Hoje, naquela época, o computador não era como o de hoje, que você Hum, abre, tem o Google, não existia Google naquela época. é, Então, quando eu olhava para aquela tela, o que que eu via? Letras e números. E eu pensava, ora, se for para escrever letras e números, eu escrevo na máquina de escrever. pois é, rapaz, a E eu máquina não de escrever. entendia E para eu que fiz servia curso de aquilo. datilografia, olha que Foi? interessante isso. Porque a gente, na época, né, achava que era importante que a gente soubesse datilografar e tal. Uhum. Na verdade, até hoje eu digito rápido por causa disso, viu? Sim. Uma das coisas curiosas, eu digito rápido, né? Porque eu tive esse curso, então eu meio que sei mexer, me dou bem com o teclado, né? Uhum. Mas o fato é que os computadores na época eles eram grandes, máquinas grandes, o monitor era um tubo, então era Sim. gigantesco, então era difícil você carregar, levar ele para um lugar, para outro, tinha que ficar num lugar uma lenda na época que você tinha que ter uma sala refrigerada, tal, né? Umas coisas assim. Bem, então era um artefato que meio que as pessoas não sabiam o que eu faziam com ele. Uhum. E aí foi se passando o tempo, foi se vendo que é o seguinte, olha, eu posso automatizar minhas tarefas. Então foi se percebendo que com os computadores a gente podia fazer automação de tarefas. Sim. E aí você começou a ter automatização. Eu me lembro que eu fiz vários softwares para farmácia, padaria, fiz um monte, rapaz. Era uma linguagem de programação chamada Clipper. Uhum. Ah, eu fiz um monte. Por exemplo, tinha uma farmácia aqui que está querendo pôr um computador para os clientes chegarem e dizer, pô, minha farmácia é automatizada e tal. Então você tinha lá e era um negócio assim meio que era um negócio assim, que é feio. Se você comparar hoje você chega na farmácia, na drogaria, né? O cara pega o produto, passa lá na maquininha, né? Sim. No leitor, já aparece o preço para você, já faz baixa no estoque, já faz toda uma automatização realmente completa Uhum. da farmácia.
Na Tudo tá época, não. integrado, Tudo né? tá integrado. Na época, não, pô. Na época era só É. mesmo ver o preço. Colocar aquelas longas tabelas do clipe, coisa... Era tedioso. Mas já tornou, no caso, o seu hobby meio que uma profissão. Meio com a profissão. Eu acabei seguindo esse caminho. E quando eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi começar com, olha, tudo aqui meu é meio computacional. Uhum. Aí eu tive a oportunidade lá na faculdade de fazer alguns programas já para aplicativos para ciência mesmo, né? Fiz um aplicativo de cálculo, fiz um aplicativo é um joguinho, era Torres de Hanoi, lembrei, Hum. Torres de Hanoi, que você fazia as torrezinhas passar de um lado para o outro. Então ele iniciava aleatoriamente, depois Uhum. fazia. Isso foi um trabalho muito legal, porque a gente precisava entender as equações que vão a ver com aquilo, e a partir das equações você colocar isso no computador. Aí era outra limitação, porque na época a linguagem de programação que a gente usou para fazer isso era Fortran. E o Fortran tinha certas limitações de uso de equações, soluções de equações, né? Então isso era um porre, Sim. demorava, não rodava e ficava. Enfim, coisas do passado, né? Coisas Pois é. E hoje a gente tem uma revolução nas nossas próprias mãos. Hoje a gente Uhum. tem o celular. Se na década de 80, de 90, a gente não imaginava o que fazer com o computador, hoje a gente não se imagina sem o Sem computador. ele, é verdade. Você tem, eu diria assim, você tem marcos históricos, né, Uhum, no uso da computação. A computação, ela vem, inicialmente se expande, né, primeiro quando você tem o Windows, que o Windows, ele, apesar de não ser um sistema operacional assim, dos meus favoritos, mas ele é de fato o que popularizou a computação no mundo. Um uhum. sistema que abrangeu muito em conta da pirataria que acontecia sobre ele, mas o fato é que é um sistema operacional e se expandiu pelo mundo. Então ele dominou o mercado durante muitos anos, hoje não é mais, ele não é mais, de longe não é o software mais usado, hoje o software mais usado do mundo é o Android, o sistema operacional mais usado do mundo é o Android. A gente tem, você tem, todo mundo tem aí o Sim. Android. Mas quando ele popularizou, ele tornou mais fácil o acesso. Então, você que Uhum. tinha dificuldade de ver letrinha, você passou a ver caixinha, Pois é. passou a ver uma imagenzinha, um botãozinho, isso se tornou mais amigável. E aí você passa a querer mexer naqueles botõezinhos, né? Mexer naqueles ícones. Ele te Se seduz. seduziu, né? E era uma sedução É. maravilhosa, né? Foi uma coisa assim maravilhosa. Foi um momento em que a gente começou a ver, olhe, eu posso começar a ouvir música. Sim. E aí eu me lembro que eu ficava horas baixando pelo... Oh meu Deus, agora fugiu o nome do software. Era Napster. O Napster. Napster. Ah, vem, mano, que maravilha. Você pegava o Napster e você via milhares de músicas em MP3. Você baixava e você assistia, ouvia várias músicas. Aí depois, isso foi considerado pirataria, o Napster foi fechado, mas foi um marco. Sim. Eu diria que o Napster é o precursor do Spotify, do Spotify, Deezer, etc. verdade. E aí você tem aquele movimento, né? A indústria, opa, peraí, tem alguma coisa aqui, né? Aham. Aí veio depois o CD. Então, Sim. CD é maravilha, pô, porque você pegava o CD, você conseguia colocar muita informação nele para a época, né? E Sim. você conseguia jogar. Então você teve esse marco de uso do CD. O CD popularizou-se, você ouvia música. É DVD. É. Então você passava a ver DVD, não sabia como assistia. Então o computador e pau começou a fazer. Opa, eu tô querendo ter um computador, porque eu quero assistir um Uhum. vídeo e tal. E de repente surge esse ser no meio dessa jogada toda chamada internet. Que Sim. ninguém meio que sabia o que fazer. Uhum. As pessoas meio que faz o que aqui? Cria um site e faz o que no site e tal. Aham. E vocês não sabiam muito o que fazer, porque quem era da computação já sabia os potenciais, mas não sabia muito. E aí, de repente, nesse marco aqui do uso da internet, alguém disse assim, não, vou fazer o seguinte, já que ninguém sabe o que fazer, vou criar um site que busca as coisas. Criou-se, Uhum. então, um deles, né, o Alta Vista. O Alta Vista foi top, rapaz. A gente conseguia chegar lá no Alta Vista, colocar lá, o mesmo que o Google faz hoje, Sim. mas você conseguia achar sites. Você conseguia Uhum. achar coisas para fazer na internet. E tinha muita coisa para fazer. Mas era muito conteúdo do tipo texto, do Sim. tipo estático, sabe? E aí você tem outro marco que é o iPhone. O iPhone, ele pega tudo que era grande e diz assim, não, vou fazer tudo menor, que Sim. cabe na sua mão.
E de lá para cá a gente tem visto o quê? Desse momento em diante, os computadores, eles, como meio físico, né? Eles diminuíram de tamanho e passaram a caber no nosso bolso. Tanto é que eles têm. Se alguém aqui lembrar, vai lembrar que um computador na época ele custava o equivalente a um celular hoje. O preço dele se tornou. O celular hoje ele se tornou o computador de Sim, antigamente. é verdade. E o celular, ele começou como telefone mesmo. Isso, era, né? Eu, Era é, essa função antiga aí. pois é. Hoje é mais WhatsApp. E eu me lembro, no final da década de 90, eu conversava com 3 amigos na praça e um deles olhou para mim e disse assim: Olha, você vai ver, daqui a um tempo a gente vai ouvir um barulho. Trim! Aí eu vou botar a mão no meu bolso, você no seu, você no seu. E aí, de repente, eu vou olhar e vou dizer: Ah, é o meu celular. E vou atender. Ah, mas 10 anos depois, celulares isso hoje. foi potencializado, O né? celular, ele surge antes, né, do que o dispositivo, né, que a gente tem hoje, que é o dispositivo que a gente tem hoje, é um dispositivo computacional. O celular em si, que é o aparelho telefônico que você usa para fazer ligações sem uso de fio, era uma coisa que desde a década de 70 tinha. Uhum. Mas você precisava levar uma bateria E era gigantesca, extremamente caro, né? extremamente caro. Então, o celular, a tecnologia celular é simples. Você tem torres, essas torres fazem a conexão via rádio e você fala com. O lance que a Apple fez foi trazer ao dispositivo coisas além do fato de ser um aparelho celular. Uhum. Então, o nosso smartphone hoje, ele não é só um dispositivo para fazer ligações. Ele também tem essa função. Uhum. Uma delas. E talvez hoje seja a menos usada dentro do aparelho. Exatamente. Menos usada. Tanto é que as operadoras hoje elas estão dando mais ênfase para os planos de internet Sim. do que o telefone em si. Uhum. Meio que antes, vocês vão lembrar que algum tempo atrás, para você fazer uma ligação entre operadoras era mais caro. Hoje não, pode ligar aí. Inclusive, Por a quê? internet era por pulso Por pulso. Então, telefônico. os operadores entenderam que o boom não é você fazer a vender o telefone, é você vender o plano de aparelho, o plano Sim. de celular, o plano para você ter acesso à internet. E aí elas estão trabalhando nisso, né? Agora com 5G, então, é uma maravilha. O 5G ele permite que você tenha maior taxa de transmissão de dados. Então, é uma Sim. maravilha, rapaz. É uma maravilha. Esperamos que Salvador funcione, né? Já começou, né? Já começou. Mas Qual é a começou. sua expectativa para esse 5G, Marcos? Rapaz, a gente espera que a gente tenha. Minha expectativa é estabilidade. Certo. Estabilidade. Esse eu acho que é o ponto fundamental. Não adianta você ter um carro veloz que não anda. Uhum. Então, eu tenho um equipamento que está ali disponível para eu poder andar com ele rápido, mas eu não consigo porque o pedal do acelerador não pisa, sabe? Você Sim. fica lá sendo limitado. Então, muitos vão lembrar que agora na pandemia a gente viu que a nossa internet ela cai muito. Sim. A gente começou a perceber na pandemia que a gente tinha um plano que dava para a gente 120 e chega na hora a gente está lá com taxa de 50, de 30. Então, o que a gente precisa é que as coisas funcionem. Se essas coisas funcionarem, é uma maravilha, pô. Você vai conseguir ter taxas de transmissão maravilhosas. A gente vai melhorar muito nossa transmissão, transmissões ao vivo, por Sim. exemplo. Você vai conseguir alguém que for youtuber, que trabalha com conteúdo, né, produz conteúdo, vai conseguir com a câmera e de forma instantânea ter mandar as imagens, por exemplo, em HD. Não só em HD, já em 8K, Sim. usando transmissão. E transmissão em 8K é uma maravilha, né? Só é ruim para quem tá sem maquiagem, alguma coisa que fica aparecendo. Denuncia tudo. Denuncia tudo. Mas isso aí é engraçado, que eu me lembro que a primeira vez que eu assisti uma coisa, eu sempre me lembro dessas coisas, porque são coisas marcantes, pô. Quando teve um filme chamado 007, com Pierce Brosnan, Sim. era. Me fugiu aqui qual 007, mas é com Halle Berry.
E numa cena, eles pegaram esse filme e passaram para High Definition, né? Ele não foi Sim. feito em High Definition, eles colocaram em High Definition. Quando eles colocaram, eles desistiram, tiraram esse filme de High Definition. Por quê? Porque a maquiagem de Halle Berry ficava parecendo aqui, cara. Ficava assim, Nossa. o desenho certinho. Aí, eita, a gente não percebeu. Aí Hollywood teve que mudar o esquema de maquiagem, Sim, porque olha agora você tem só. alta definição. Então, assim, o 5G ele vai permitir esse tipo de atividade, né? E vai Uhum. permitir que a gente se conecte. Mas para o usuário, assim, o usuário Sim, que não faz muita, não vai fazer muita coisa, não, não tá? vai fazer muita diferença. Não vai fazer muita É só para diferença, quem não. utiliza Se eu mais, só vou lá, acesso o Instagram, fico passando meus. não adianta. Não vai ter. O que Agora, se está você. hoje vai continuar. Porque você precisa ter pontos espalhados, que o 5G ele precisa de mais pontos. Sim. Então vamos ver como as operadoras vão fazer isso, né? Se vão de fato colocar os pontos disponíveis para todos e todo lugar que você for, você ter o acesso 5G, que provavelmente não deve ser assim no começo. Para quem baixa vídeo, por exemplo, essa pessoa tende a ganhar em velocidade também. Eu recomendo que não baixe, porque o É. ideal é você não baixar, usar o stream. Ah, sim. Ah, sim, Não é baixar. melhor. Isso é uma coisa. Isso é coisa da gente, viu? Isso é coisa da gente. Isso aí é coisa da gente. Isso é coisa da gente. Os dinossauros. Dinossauro. É Isso é coisa da mesmo. gente. O streaming veio para Isso. A por gente conta dessa fazia muito demanda. isso, foi o que eu falei do Napster, né? Aham. Então, a gente, alguns anos atrás, era o torrent. Sim, Os eu ouvi torrents falar. que vinham com milhares, zilhões Uhum. de programas maliciosos para você instalar no seu. Você vendia sua senha à torta e à direita. Então, antes a gente tinha essa coisa de baixar, porque a gente queria fazer a velha pirataria, né? Gravar no Sim. DVD para poder assistir, porque só podia assistir no aparelho de DVD, você não tinha Smart TV. Uhum. Então, o que você fazia? Você baixava o filme, passava ele para o formato que era o Blu-ray lia, aí Uhum. você gravava e botava lá, eu sou esperto. Eu vou assistir aqui, vamos assistir aqui o lançamento, aí você fazia isso, né? Uhum. Então a gente tinha essa cultura de baixar as coisas para poder assistir. Hoje não, hoje no mundo atual, né, você não precisa baixar as coisas. O Você assiste streaming por já streaming. resolve O isso. streaming é muito uma tecnologia maravilhosa. Ela permite que você acompanhe sempre você precisa ter o vídeo totalmente no seu Sim. no seu dispositivo, seja ele qual for. Então, o streaming é a melhor coisa que tem. É o que demanda dados também do seu Isso, celular. mas aí você precisa ter dados, né? É, É o exato. 5G que vai fazer para Olha. você. Tá vendo? Então, essas coisas é legal. Então, você quer assistir o Netflix não, o Netflix ele funciona bem, até se você botar lá 1G lá, ele Sim. funciona bem, o Netflix. Você não precisa de muita coisa para funcionar. O streaming do Netflix é o melhor que tem. Melhor que tem. Uhum. Assim, acho que é porque o que mais foi cascudo, né? Foi o primeiro, Sim. ele passou por muita coisa e foi aprendendo ao longo do tempo. As outras agora meio que lançam, mas não tem um sistema tão eficiente quanto tem o Netflix. Não Sim. tô falando propaganda do Netflix, não, mas é porque é Aham. bom mesmo. Mas já então assim, o sistema Netflix de streaming é muito bom, muito bom. Então você consegue com pouca taxa, pouca quantidade de dados, você consegue assistir bem. Mas outros já você não consegue. Uhum. Então trava, fica um Sim. pouquinho ruim. Então aí você precisa ter uma taxa legal de dados. O 5G permite isso. Então o 5G é uma maravilha. Olha. A gente vê que a internet, a computação está aí em prol também da diversão, mas Entretenimento. também do entretenimento, mas também da saúde. Sim. Hoje em dia, por exemplo, eu monitoro meus batimentos com o relógio, né? O relógio manda dados para o celular e a tendência é que isso melhore ainda mais, né, Marcos? Ah, não tenha dúvida. Eu acho que nós vamos estar completamente conectados em alguns anos, todos nós. E isso não é uma coisa ruim. Há algumas questões hoje que estão sendo discutidas, em vários fóruns se discute isso, né? Até que ponto você vai estar conectado? Porque até que ponto não é invasão, sabe? Sim. Essas coisas são delicadas, sabe? Até porque nós vivemos um mundo que são pessoas. E pessoas não são coisas assim sempre positivas, né? Então, eu posso ter acesso a teus dados e fazer dele um meio para você, por exemplo, não conseguir emprego, um Sim. meio para te prejudicar politicamente, enfim. Saber informações sobre sua vida
tentar usar de chantagem para isso. Então, essas coisas são muito complicadas. Mas acredito que essas barreiras, essas coisas serão vencidas. E dentro de alguns anos a gente vai ter realmente uma conexão total entre nós, entre alguma espécie de inteligência computacional, e essa inteligência computacional vai nos ajudar. E a gente vai viver mais. Eu acredito que Mais e melhor, né? mais e melhor, com qualidade. Porque não adianta também você chegar, eu ter todos os equipamentos e eu ter lá todos os prejuízos com isso. A ideia é que você viva mais e bem, com saúde, evitando coisas que podem ser evitáveis, né? Tem coisas que são inevitáveis. Alguém chegar com uma escopeta e te matar, pronto, não tem jeito. Mas você não. Esperamos que dentro de alguns anos a gente tenha, por exemplo, superado o Alzheimer, por exemplo. O Alzheimer, a gente espera que a gente consiga se superar conhecendo-se toda a vida. E uma coisa interessante, né? O fato da gente poder monitorar pessoas vai permitir que a gente tenha acesso a dados. Se você tem acesso a dados, você pode gerar com esses dados informação e com essa informação conhecimento. Então essas etapas precisam ser vencidas. Gerar dados de saúde será um negócio fantástico. Fantástico. Acho que o celular nosso ele vai permitir que a gente tenha total entendimento da nossa vida, total entendimento do nosso corpo, como ele funciona, como deve ser a nossa nutrição, como deve ser se a gente está com muito açúcar, se está com pouco açúcar, se está com muito ferro, pouco ferro, se a gente está com isso, está com aquilo, o que eu como hoje, o que eu preciso comer hoje para ficar bem. Então essas informações elas vão ser dadas o tempo todo para a gente. Muitas vezes a gente come, rapaz, e come mal porque acha que está comendo bem. Entendeu? Às Verdade. vezes a gente come uma coisa aqui e diz, não, eu vou comer isso aqui porque isso aqui faz bem, porque é saudável, tal. Você come, mas ela está fazendo mal. Sim. E você não sabe porque você precisa ir num médico, você precisa fazer exames, você precisa disso. E a tecnologia computacional vai permitir que você saiba em tempo real, isso é uma busca também, em tempo real, tudo que está acontecendo com você. Isso, e às vezes o próprio alimento ele pode ser prejudicial para você, mas não para uma outra pessoa. Então aí Exato. tem a questão também de a internet poder personalizar esse trabalho. Sim, isso É aí, possível. esse processo todo, esses processos eles serão guiados por inteligência artificial. Sim. Essas inteligências que são criadas, e essa palavra eu não sou muito fã não, tá? Uhum. Inteligências. Eu não sou fã, apesar que a gente usa muito isso, né? Eu prefiro o termo em inglês machine learning, porque eu acho que o entendimento está mais correto. Inteligência artificial fica muito parecendo aquele filme, né? Inteligência Sim. IA, né? Aquela coisa assim que vai Uhum. ter um C, tipo Matrix, assim, sabe? A Matrix, que a gente vive na Matrix e tal, e a Algo Matrix se extremamente controla. artificial. Porque inteligência, rapaz, não é o fato de você conhecer o padrão. Inteligência é o fato de você conseguir transformar a tua realidade. Então, se eu consigo transformar, eu sou uma pessoa inteligente. As máquinas de aprendizagem, ela aprende teu comportamento. E ela diz, ó, seu comportamento tá certo, não tá isso, tá aquilo. Então ela não interfere na tua vida, ela te diz. Então, assim, eu não acho que ela seja muito inteligente. Mas então essa palavra inteligência artificial, ela é muito comercial, Sim. mas eu não acho que ela seja, assim, a mais adequada para o que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo, na verdade, é reunindo dados e dizendo, ó, esse padrão aqui para você. E para você, que é legal. É padrão individual, que hoje Uhum. você não consegue fazer, né? Sim. Porque cada pessoa tem uma fisiologia, né? Cada pessoa tem um jeito. Aquelas histórias que a mãe da gente fala, toma esse chá aqui que é bom. Pô, é bom pra você. É bom pra você. De repente você toma esse chá, passa mal, tal, não sei o quê, Exato. né? Eu me lembro disso que era mingau de cachorro, que coisa terrível Terrível. isso. Eu já passei Terrível, por isso. já chorei desse mingau, terrível, que coisa horrorosa. Mas dizer que aquilo era maravilha pra você tá com gripe e tal, toma mingau de cachorro. Menina, Jesus Cristo. Tinha também a emoção Scott, você lembra? Lembro. Nossa Leite de Senhora. magnésio, essas coisas. É, Ave, mano. da receita. Ave Maria. Emoção Scott, que era aquele do bacalhau. Nossa Senhora, eu sempre detestei Pois aquilo. é, rapaz, essas coisas. Então, essas coisas aí, elas fazem parte do passado, né? Então, Sim. no passado a gente acreditava que botava a mesma regra de corte para todo mundo. E a tecnologia computacional vai permitir que a gente tenha individualização. E a individualização vai permitir, de fato, que você tenha Uhum. uma vida livre de possíveis problemas de saúde, né? Pô? Sim, Que é muito bom, muito bom. com certeza. Estava falando sobre esses termos, inteligência artificial, tem outro termo também que talvez
algumas pessoas não conheçam, mas que faz parte também desse universo da computação, que é a internet das coisas, Sim, né? a internet das coisas. Internet das coisas nós já vivemos meio que nela, né? Quando você vai na tua, se sua geladeira hoje já foi uma geladeira que tenha um sinalzinho lá, tem um Wi-Fizinho nela, ela já está conectada à internet. Então tudo que está conectado à internet, você chama que é a internet das coisas. Sim. Ela não a internet das coisas é um conceito, é uma ideia, não é uma área de pesquisa, nada disso. Mas é uma coisa que está presente, vai viver, a gente vai viver, a gente vai se. Cada vez mais nós vamos mexer. Já tem uma história agora, eu não me apropriei ainda muito bem disso, que é a história do metaverso. Né? As Sim. pessoas falam muito disso. O metaverso. Eu fico me imaginando como um avatar, né? A gente quer o desculpa, fica assim, meu Deus, é o quê? É um The Sims? É algo The Sims, não, né? Tem um negocinho na cabeça, assim, um The Sims. Eu imaginando assim, pô, eu vou viver num mundo virtual e tal. Eu não sei, mas eu não me apropriei ainda muito disso do metaverso, né? Mas deve caminhar assim. Não é isso que a internet das coisas faz. A internet das coisas quer, por exemplo, que essa caneca aqui, ela esteja conectada na internet. Então, na medida que eu beber água aqui, eu saiba, eu bebi água. Aí isso vai para meu celular, e aí alimenta a minha Sim. rede, e minha rede está dizendo, olha, ele bebeu X litros de água no dia. Quando ele bebeu X litros de água, ou ele está na média, o corpo dele está reagindo bem a essa quantidade de água, Marcos, você precisa beber mais água. Marcos, você precisa beber menos água, porque também às vezes você fica aí, pô, né? Você precisa beber menos. Então, às vezes você precisa beber menos, às vezes você precisa beber mais, ou então você já está na quantidade certa. Então, o copo conectado aqui permite que tenha esse controle. Você não precisa Eu não registrar por preciso escrito. registrar. Ele está conectado, ele sabe que eu bebi água. E isso está caminhando. Como o contador de passos também, que a gente Contador tem de no passos, relógio, exatamente. o Você smartwatch. tem os smartwatches hoje, eles têm muito nessa pegada. Os Uhum. smartwatches eles fazem muito isso. Esse trabalho de entender o seu corpo, seu batimento cardíaco. Esse smartwatch, por exemplo, ele também se chama tecnologia vestida, como é? Internet vestida, você já ouviu falar? O dispositivo é um dispositivo computacional. Sim. Para cada dispositivo computacional tem um atributo para ele. Eu não me lembro exatamente se é um bico passivo. É um desses dois, exatamente. Essa não é minha área de expertise, é a Uhum. área de um outro colega meu, que pode dizer com clareza se é um bico ou passivo. Mas eles são separados dessa forma mesmo, Uhum. realmente, de fato. Eu sou mais da área de programação, eu sou Sim. mais aquele cara que faz o programa que alimenta esse dispositivo. Eu olho para ele e digo qual código que tem. Alguns chamam isso de back-end. Sim. Eu não gosto muito desse termo em inglês. Acho muito chato, mas é o programador, é o cara que programa de fato, que faz É. a linha de código, Sim, unha sim. no teclado. É esse que eu sou. E para quem tem receio, Marcos, por exemplo, de ter o celular invadido por um hacker, é possível invadir o celular? Tem muita gente que diz que o iPhone ele não tem como ser corrompido por um hacker. Isso é verdade? Então, tem um ditado que diz na computação assim: nada é impossível. De fato, nada é impossível. É possível que eu invada um celular? É. A questão é o tempo. Se eu pego o celular aqui, eu vou. Milagrosa. Tem uma cena, rapaz, interessante. Uhum. Num filme chamado. Quem for aqui, eu desculpa, vai lembrar. É Exterminador do Futuro 2. O Ah, John Connor ele vem correndo, chega no banco, coloca um cartão lá fictício, aperta um botãozinho, a vaca. E aí acha 4 dígitos. Ele digita os 4 dígitos, acessa as contas do cara e tira o dinheiro. sim. Top, né? Isso é E filme. rapidinho, né? E rapidinho. Isso é filme. Isso é filme. Achei ótimo essa cena, mas é filme. Se ele fizesse a mesma coisa, John Connor hoje John Connor ainda estaria lá, Procurando. esperando lá o número que bater, sabe? Uhum. Porque demora muito para você quebrar uma cena. Então, do ponto de vista computacional, é possível, mas há um tempo para você fazer isso. Sim. E esse tempo é muito grande, gente. É muito grande. E estamos falando aí, não estamos falando de 1000 anos, a gente está falando de milhões de anos. Sobre Então, esse tipo, ponto, o celular é seguro para você exato. ter Então, seus ele dados. é um dispositivo que é seguro.
Quando é que ele deixa de ser seguro? Quando você fornece suas informações. Em geral, nós somos enganados para que nós fornecemos as informações. Então, o cara te pede, pega teu dedo. Aí o cara pega teu dedo e coloca lá teu dedo na operação. Então, isso acontece. Certo? Então, eu, por exemplo, não indicaria ninguém usar digital no seu dispositivo. Ah, é? Não recomendo, porque se você cair morto aqui, eu pego teu celular, pego teu dedo, pá, Sim. entra aqui na sua conta, bota teu dedo, tem quanto saldo aqui, transfere, bota tua conta aqui, pá, dedo, já foi. Então, assim, dedo, a impressão digital, né, ela tem que ser usada com a devida parcimônia, a devida parcimônia. É muito bom, serve. A gente tem que ter cuidado, porque a senha, uma senha forte, tá na tua cabeça. Sim, verdade. Tá na E tua tem cabeça. gente que anota a senha também, às vezes. Eita, aí é outro. É. Usa a data de nascimento, usa data do nascimento do filho. Essas são as primeiras coisas que a gente tenta. Senhas óbvias. Senhas óbvias. É a primeira coisa que o povo tenta. Tá? Pega as tuas iniciais, coloca... O cara pede, eu quero letra e número. Aí você faz aqui rapidinho um algoritmo que bota assim, seus iniciais e números, que são os números de nascimento. Isso é mais rápido. Sim. Isso não demora milhares de anos, não. Marcos, você tá dizendo minha senha para todo mundo agora. Lascou. Vou ter que mudar. Anne, muda minha senha aí, viu? Não, mas essa... Evite isso. Quando você vai fazer senha, a senha tem que ter arroba, tem que ter hashtag, tem que ter interrogação, tem que ter ponto, tem que ter, sabe, coisas completamente desconexas. E anota em casa. E não é uma coisa que seja assim representativa para você, que você consiga. E assim, o ápice da segurança é você usar senhas diferentes para dispositivos diferentes. E essa necessidade de mudar periodicamente de senha? É muito importante. É? Muito importante. Muito importante que você regularmente você faça a troca de tua senha. Mesmo que seja 1 ou 2 caracteres, mesmo que sejam mudanças simples, mas que você vá sempre fazendo, porque pode acontecer de você se deparar com situações complicadas. Geralmente, como eu falei, né? Senha, para você quebrar senha, só tem um jeito, você fornecendo. Não tem outro jeito, tá? Aquelas histórias que tem no banco, alguém entrou no banco e acessou minha conta, você forneceu. É muito, mas assim, muito, eu diria, talvez um caso, não sei se existe relato na história de um caso de alguém que chegou aqui, entrou no seu conta corrente e conseguiu sacar seu dinheiro. Eu desconheço esse caso, assim, não me lembro da história da computação. Esse caso acontecesse se você não tem essa senha. É interessante que para o leigo tudo é possível. Mas para quem entende... Não tem como. Não tem como pelo tempo, porque ladrão ele não fica lá esperando. Vamos esperar aqui. O cara ele quer o dinheiro ali agora. Ele não vai ficar lá naquela expectativa, ele vai querer ali rapidamente. Então, para isso, ele precisa realmente ter a sua senha. E às vezes ainda tem situações, né? O banco ele faz ainda coisas que são ótimas. Os bancos são muito bons nisso, né? Porque ele também não quer ter prejuízo. Então ele tem senha e contrassenha. Muitas vezes você tem senha e contrassenha. No meu banco, por exemplo, você acessa pelo dedo. Top. Mas você só faz a transação numericamente. É uma segurança a mais. É uma segurança a mais. Então a pessoa pode até acessar o meu dispositivo. Mas daí ele não vai progredir. Porque ele pode ver minha conta, ver quanto eu tenho, mas quando ele tentar transferir ou fazer qualquer tipo de pagamento, eu ia pedir a senha numérica e a senha numérica só eu sei. Maravilha. Então, e uma senha numérica, a minha, por exemplo, é uma senha completamente louca, bicho. Não tem nada com nada. Que é a mais segura, né? Que é a mais segura. Quanto mais louca for, assim, não tem nada a ver, eu evito todo tipo de coisa. E eu sempre mudo ela. Mudo uma nova senha, vou fazer uma nova aqui e tal. Maravilha. Eu sei que depois disso muita gente aqui vai atualizar as suas senhas. Faça isso, rapaz. Isso é um item de segurança vital, importante. Eu sei que pela praticidade do mundo, minha esposa, por exemplo, tá alinhada. Ela tem a mesma senha para tudo. Tudo. Qualquer coisa que ela é a mesma senha.
Mas, enfim, ela já falei com ela, rapaz, tente mudar aí, botar umas coisinhas diferentes e tal, mas ela, não, tá muito. Mas, enfim, funciona, porque a senha dela é forte. Sim, Mas precisa sempre rever regularmente essa questão, né? rever a senha, né? Maravilha, Marcos. Para encerrar essa nossa conversa, queria que durasse mais, mas eu queria te perguntar uma coisa. A gente está perto da época das eleições e tem Hum. muita gente preocupada com a segurança das urnas eletrônicas. Eu queria saber de você. É possível corromper a urna eletrônica? A urna eletrônica ela é segura? Então, é o mesmo princípio que a gente conversou aqui há alguns tempos, né? Há alguns momentos. Todo, não, nem computação não existe nada impossível. A questão é o tempo. Então, quebrar a segurança de uma urna, demoraria aí uns 120 mil anos. Então, é possível invadir a urna? A resposta é. Mas vai levar um tempinho. Mas vai levar tempo para uma, Uma. uma urna. Quer dizer, eu não sei, eu não é exatamente o número de urnas que tem aqui na Bahia, mas vai aí o que passa dos milhares. Você imagine quantas pessoas você teria que mobilizar para ir na urna, pegar o Pendrive. pendrive da Sim. justiça, que é o pendrive certificado, notificado, tem policial militar do lado, etc e tal. Pegar esse negócio, colocar num computador que não é da TRE, para este aí ele alterar esse pendrive, alterar essa votação aqui desse pendrive, tirar desse computador, levar na justiça ele enfiar lá no computador da justiça. E no computador da justiça, o computador vai reconhecer que, ó, não, ninguém mexeu nele, não. E aí conseguir computar. É Surreal, é o pô. trabalho de Ethan. O Tom Né? Cruise Tom Cruise, é. Missão Missão Impossível. impossível, missão impossível. É uma missão impossível, rapaz. É impossível de ser realizada. É Uhum. impossível de ser realizada. Assim, as pessoas precisam ter tranquilidade com isso. Muita tranquilidade. Mas, Não há como você ter o dispositivo, a urna eletrônica, não tem como, logisticamente, você conseguir alterar uma eleição. Você pode até esperar 120 mil anos, pode mudar conseguir. um resultado ali, mas não tem como. Uhum. É assim, a gente aqui de computação fica até assim assustado quando a gente vê alguns colegas tentarem malabarismos, né, para dizer que consegue. Ó, assim, não entende nada de computação. Uhum. Não entende nada de computação, porque a gente sabe, todo mundo que faz computação sabe que todo sistema é possível de ser quebrado. A questão, como eu falei, é o tempo que tu demora para quebrar esse sistema. Uhum. Então, você pode quebrar esse sistema. Eu posso chegar aqui e conseguir entrar aqui, aquelas histórias de filme, né? Sim. Vou entrar aqui no site do FBI e tal. Você consegue acessar o site do FBI? Bom, bicho, consegue. Quanto tempo vai demorar para fazer isso? Não consegue. Na verdade, inclusive, isso já aconteceu várias vezes, você derrubar o site. Uhum. Acontece, né? Você invadir o site, não sei quem. Isso é o quê? Alguém que deu uma senha pro cara. O cara entra e lascou. Mas você entrar num site, por exemplo, de um órgão federal desse, dificilmente você vai conseguir, porque tudo hoje em dia ligado a esse aqui é físico. Então você tem lá um super servidor, o cara vai lá e desliga. Você não tem mais acesso. Então você não tem como ter acesso àquela coisa do Missão Impossível, né? Sim. Aquilo é uma caricatura interessante. Não sei se você lembra do filme, tem um cara numa sala com um computador, né? E aquele cara, só ele mexe naquele computador, né? Então ele teve que descer, botar um pendrive ali, coisa física, você tá vendo? Porque Sim. ele não tem como Exatamente. quebrar. E ainda mais, né? No filme relata uma coisa curiosa, que o cara, que era o cara que controlava, ele tinha que pôr a senha dele. Uhum. Então, o Ethan, ele entrou justamente na hora que o cara pôs a senha, acessou o sistema, aí o Ethan desce, enfia o negócio e copia os dados. Uhum. Então, veja, ele não conseguiria. Por que o Ethan foi lá e Não deu não daria para não, fazer por Bluetooth. não dá pra fazer, não dá. Tem que ir lá. Isso aqui, não existe isso, gente. Isso não existe. Isso aí é computação do filme, né? Computação de filme, o cara fica lá acessando, que o cara. Acho que não é imaginar das pessoas, né? Vai ter um hacker, né? Sim. Que é sempre essa palavra, né? Um hacker que vai ficar ali.
lugar estranho, ele vai acessar o sistema da TRE, do TSE depois, né? E vai dizer, eu tenho aqui o acesso aqui ao cômputo de votos. Bota aí mais 20 mil, bota aí mais 30 mil. Oxi, Não tem como. não tem como não, pô. Poxa, muito bacana você falar isso, porque muita gente, eu sei que muita gente fica aflita por conta disso, sem saber se é possível. A gente deve ficar aflito, rapaz, com a necessidade que o Brasil tem e a Bahia necessariamente tem de tecnologia. Uhum. A gente está aflito com a necessidade que a Bahia tem de produção científica. A gente precisa de produção científica. Exatamente. A gente precisa apoiar os cientistas brasileiros, baianos principalmente, brasileiros e baianos. A gente tem muita gente boa na academia, muita gente boa mesmo que dedica todo o seu tempo integralmente à universidade. Mas a gente precisa de apoio. É isso que é mais importante, sabe? A gente precisa deixar, quando um especialista ele vem, eu já vi inúmeros especialistas dizerem, a urna é segura, a urna é segura, a urna é segura, especialistas do TRE, especialistas disso. O código está aí aberto, estava aberto até outubro. Você sabe ver o código, é um código bem simples. Mas, porque o sistema é simples. Você tem um candidato, você aperta você tem eu, que sou o eleitor, eu vou lá e escolho uma soma simples. Posso somar 1 mais 1 mais 2. Né? Um código, ele não é complexo. É facilmente entendível por todos. Aí alguém está no imaginário que você vai conseguir entrar nesse código aí na hora que está votando e romper isso. Não é possível fazer isso. Fisicamente não é possível. É um instrumento físico. É uma coisa que a gente pega assim, sabe? Não é uma coisa no software que fica lá aberto, que eu acesso. Então, não tem como. A gente precisa focar em educação, saúde. Educação, saúde, educação, saúde, educação, saúde. Esses são os pontos que a gente precisa avançar na Bahia. Levar a computação já para o ensino básico. Ensino básico, estudantes do ensino básico têm acesso a esse universo aqui, que está aqui, é o universo de acesso a um dispositivo móvel. O aluno ele tem acesso a dispositivos que ele tenha uma educação voltada para a tecnologia. Tem a tecnologia como o cerne da coisa. Quando eu era estudante, quando eu fui professor do ensino básico, dizia assim, você não pode ter celular na sala. Né? O celular é para brincadeira. Hoje o celular ele tem que ser encarado pelos professores como um instrumento a serviço da educação. E ele é um instrumento de serviço. E ele precisa que se abrace. Não cabe mais hoje em dia. Eu faço esse debate muito com nossos colegas. Não cabe mais hoje eu vejo meu filho com uma mochila com 15 livros nas costas. Meu Deus do céu, por que ele não leva um tablet? Por que esse conteúdo não está lá? Sabe? A minha filha também. Hoje foram quantos livros, Dani? 5 livros na mochila. A mesa dela devia ser uma enorme TV. E nessa TV ela possa escrever, ela tenha lá a caneta que ela desenha, ela tenha lá a interação com o professor. E uma alfabetização digital também. Alfabetização digital, porque o mundo é assim. O mundo mudou. Está mudando, a gente tem essa realidade. Não é que o aluno vai deixar de escrever no papel. Sempre vai escrever no papel. Sempre vai escrever, porque isso é importante, né? Como é que a gente vai perder a escrita? Não pode. Vai perder a escrita? Não vai. A gente não está dizendo isso. A gente está dizendo que você precisa colocar essa pauta também para a escola. E a escola hoje não tem. Você chega na escola, tá lá o menino numa cadeira de madeira dura para os infernos, com um pedaço de caderno, um livro que está estático. Sim. Então não seria muito mais legal que ele visse a Via Láctea funcionando, girando? Seria muito legal, não empolgante, você ver a imagem de um foguete ou você ver o foguete saindo, você ver todo aquele processo, sabe? Então, isso é muito mais interessante, muito mais instigante para o adolescente do que você simplesmente colocar uma coisa estática. E é essas discussões que a gente precisa estar tendo hoje. A gente tem que parar com essa coisa de ficar preocupado com a urna eletrônica, isso aí... É verdade, e dá atenção também à pesquisa, porque na universidade é que se pesquisa esse tipo de coisa. 90% da pesquisa do Brasil é feita na universidade. Né, de, por exemplo, pegar o celular e desenvolver uma perspectiva didático-pedagógica. O smartphone foi desenvolvido na universidade. Todas as redes sociais que nós vivemos hoje foram desenvolvidas na universidade. Mas o cara saiu da universidade, sim. Foi desenvolvido lá. Porque lá é o celeiro das ideias. Exatamente. A universidade é o celeiro das ideias. Você pode até não completar o curso que o Zuckerberg não completou, os caras não completaram. Porque
pô, um big negócio, né? É. O Google, né? Foram embora. Mas tudo nasce ali, porque ali é um ambiente propício. Todo Exatamente. dispositivos, tela de toque, universidade. Todos os equipamentos surgem, têm ideias na universidade. Todas as patentes são construídas na universidade. Então a gente precisa apoiar a universidade. Tem muita gente lá querendo fazer isso. Muita coisa legal para a Bahia. Muita coisa assim importante que a gente precisa construir aqui. Muitos sistemas de dados que a gente precisa. Que a gente não sabe, a gente não monitora rio, a gente não monitora floresta aqui, a gente não monitora nada. A gente tem incêndios agora tivemos agora recentemente vários incêndios na região ali de Chapada Diamantina, né? Um chapão maravilhoso. Recomendo para todo mundo ir conhecer a Chapada Olha, Diamantina. já anota aí, olha. Maravilha, Próxima viagem. maravilha, lugar mais lindo, espetacular. A Chapada tem vários pontos de incêndio. Você não tem, você conversa com o pessoal dos bombeiros, conversa, rapaz, e aí, você não tem um drone para ir lá? O drone não monitora? Rapaz, nem sei o que é isso. Vou falar assim, porque essas tecnologias elas estão à disposição, estão aqui, e a universidade ela pode contribuir. Mas o que é que falta? Falta primeiro, claro, falta a integração, né? Essa aproximação, mas falta também os recursos para ser apoiadas essas iniciativas. E a gente resolve os problemas, a universidade ela resolve. O que ela se propor, a gente vai resolver. A gente ou resolver, ou pelo menos apresentar algum caminho de solução. Cabe aí a quem é gestor para seguir. Mas a gente apresenta. E a gente estuda e faz tudo muito criteriosamente, sem paixões, sem essas coisas assim, né? É verdade. E Marcos é professor da UNEB do Campus 2, Campus 2 de Alagoinhas. Alagoinhas, e lá tem também uma equipe muito boa de TI, professores, né, de TI. Nós temos um curso de sistema de informação, temos um mestrado em modelagem e simulação de biosistemas, ao qual a gente assim, tem uma paixão louca por esse programa. É um programa de tecnologia, e é um programa de tecnologia que tem a intenção de se tornar referência nacional em termos de tecnologia computacional e de resolução de problemas computacionais ligados à área de tanto biológica quanto à área de engenharia. Então a gente tem assim, essa vontade de ajudar a fazer ali de Alagoinhas um polo de tecnologia. Que maravilha. E eu estou de perto ali vendo trabalho pessoal, trabalho bem bacana. Eu vejo algumas situações em que são utilizados recursos tecnológicos para dar conta de algumas demandas. Isso é muito importante. E isso nós vamos agora, estamos lá trabalhando fortemente agora, primeiro, para a gente modernizar o campus, né? Porque a gente se voltou um pouquinho para a gente. Nós vamos tentar aí, trabalhar também com as energias renováveis lá, né? Maravilha. Para a gente ter um polo lá legal de energia renovável lá no campus e mostrar também para a população, levar à população essa tecnologia. Essa tecnologia é uma tecnologia importante, rapaz. A gente só falou da computacional, né? Sim. Mas essa é uma tecnologia importante, levar energia, né? A energia hoje, ela é meio assim, a ideia que tem agora, né, é que eu preciso de alguém que me forneça a minha energia. E a gente quer quebrar esse paradigma. Olha, cada residência pode ter sua própria geração de energia. Eu não preciso da Coelba. Eu não preciso da Coelba. Eu gero aqui minha energia. Deixa a Coelba para atender a um prédio como esse. Deixa a Coelba para atender o shopping. Que nem o shopping mais usa a energia da Coelba. Ela usa dela. E a diferença também incide no bolso. Incide no bolso, porque você com menos recurso envolvido para essas coisas, né? Você gasta dinheiro com energia, gasta energia com gás, gasta energia com, sabe? Você se volta para a produção, se volta para outras coisas, para a educação, para aprender mais, para viajar mais, sabe? Então assim, você tem que voltar a lógica produtiva, deixar de gastar dinheiro com essas coisas, né? Deixar de gastar dinheiro com combustível, porque dá uma dor, rapaz. Quando você chega no banco de combustível, bota lá, dá uma dor no coração. É verdade. Você precisa parar de gastar dinheiro com essas coisas, pô. Aí olha quanta coisa a universidade faz. É por isso que esse programa apoia a universidade, apoia profissionais como Marcos, como os nossos colegas em geral que trabalham em prol da educação, em prol da ciência. E Marcos, para quem quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, onde é que as pessoas podem te encontrar? Na internet? Bom, então, né? A gente, apesar de a gente ser assim muito computacional, a gente tem uma rede social assim muito devagar, né? A nossa rede social não é assim tão ativa porque eu realmente não tenho tanto tempo para me dedicar a elas.
Mas nós temos minhas redes sociais, Marcos Figueiredo. Tem também o site do MSB, que está lá, tem minha história toda lá no site do MSB e dos outros professores que fazem parte do programa. Tem o meu currículo Lattes, né, que tem várias informações sobre eu. E é sempre bom ir lá, me conhecer, dar uma chegada na Lagoinhas, bater um papo, conhecer o programa, ver assim as coisas que a gente faz lá. A gente está assim muito empolgado agora, que a gente conseguiu alguns recursos e conseguimos alguns equipamentos, então a gente está muito empolgado agora nesse retorno agora estamos tendo aqui presencial, porque a gente vai poder de fato fazer as coisas que a gente gosta de fazer, né? Então vai ser muito divertido agora esse semestre e ir lá conhecer a gente. Maravilha. Então, se você tem interesse nessa área, vai lá em Alagoinhas, vai lá no Campus 2, conversa com o Marcos, uma pessoa super legal, super acessível. Marcos, brigadão, viu, por ter você aqui no programa. E volte sempre, volte mais vezes. Sim. Quem sabe outros temas a gente pode trazer aqui, porque é isso, né? A gente vai conversando, mas são vários temas. A tecnologia computacional é uma, mas dentro dela tem várias coisas. A gente nem conversou de visão computacional. Olha, rapaz. A gente nem vai ter um papo. Próximo programa a gente fala fazer um papo de visão computacional aqui, não falamos disso, não falamos aí de outras coisas, né? Mas vamos falar sim. Pronto, quem sabe a gente fala agora de visão computacional. Bom tema aí, ó. Bom tema, viu? Aguardem. Tchau, pessoal.